Existem vários tipos diferentes de medo que você pode acabar sentindo. Medo do que habita nas águas profundas do oceano, de fantasmas, criaturas estranhas ou até mesmo de um simples balão. E sim, isso existe. Mas no fim das contas, apesar de diferentes, a maioria deles sempre acabam girando em torno de um medo primordial. Algo presente na psique humana desde sua criação, o medo do desconhecido. E com o passar dos anos, diversos jogos que abordam esse tipo de horror mais abstrato começaram a surgir pela internet, como o Iron Lung, um jogo onde você explora um oceano de sangue em uma lua usando um submarino velho enquanto é observado por alguma coisa. Ou até mesmo Scroll Stapler, onde nós temos... seja lá o que foi isso aqui. Porém, dentre todos eles, existe um tão misterioso e complexo que até hoje, mesmo depois de 15 anos de existência, as pessoas ainda não conseguiram desvendar os mistérios por trás de sua história. História essa que está escondida no fundo de uma floresta escura, onde a única luz presente são dos olhos brancos de um garoto perdido, e é óbvio que eu tô falando de Limbo. Tell and roadie that everybody's dead. De começo, ele parece ter uma premissa bem simples. Sem saber o destino de sua irmã, um garoto entra no limbo. Mas o que seria esse limbo? Bem, é aqui que as coisas começam a ficar bem mais complexas. Ele é dividido em 4 partes, sendo a primeira delas essa floresta escura onde o protagonista acaba acordando. Não temos nenhum diálogo ou contexto do porquê o garoto acordou aqui. O que nos resta é caminhar em busca de respostas, ou pelo menos o mais próximo disso. Essa parte da floresta tem algumas construções de madeira e até mesmo um barco que usamos para cruzar um lago, indicando algum tipo de presença humana no local, mas esse é o menor dos nossos problemas agora, já que absolutamente tudo nessa floresta quer tentar te matar, e quando eu digo tudo, é de tudo mesmo. Desde poças de água, espinhos no chão, pedras gigantes, armadilhas de ursos que podem te partir ao meio, e o principal de tudo, uma aranha gigante. Pra infelicidade de quem tem aracnofobia e tá assistindo esse vídeo, essa criatura acaba criando uma obsessão gigante pelo garoto e começa a nos perseguir durante toda a floresta. Não importa pra onde você fuja ou como você tente derrotar ela, a aranha sempre vai dar um jeito de te encontrar de novo. E se isso já não fosse horrível o suficiente, enquanto fugimos dessa coisa, nós acabamos encontrando outros garotos. Assim chegando na segunda parte do limbo, a vila. Ela é um lugar completamente acabado e destruído, com várias cabanas e torres de madeira espalhadas pelo local, porém com um detalhe bem peculiar. Tem vários corpos de outros garotos sem vida por aqui, seja pendurados por cordas, afogados ou apenas esquecidos em algum canto qualquer. E a quantidade de corpos é tão absurda que tem partes da vila que dá até pra usar eles como uma ponte pra atravessar certos lugares. Sim, é nesse nível. Mas quem que fez essa bizarrice toda? Bem, os próprios moradores daqui. Já que por algum motivo os garotos são extremamente agressivos e tentam matar o protagonista de todas as formas possíveis, desde pneus pegando fogo a até mesmo armadilhas mortais construídas pelo cenário. E por mais irônico que pareça, é exatamente isso que acaba nos salvando. Pois depois de muito tempo sendo perseguido, até mesmo por aquela aranha estranha de novo, nós conseguimos usar as próprias armadilhas deles para mandar cada um de Vasco.
E é depois de fazer essa atitude no mínimo questionável que chegamos na terceira parte dessa dimensão macabra, a fábrica. Como o próprio nome já indica, por algum motivo a floresta escura que estávamos começa a se transformar em um lugar extremamente industrial, com vários canos, máquinas, engrenagens e serras espalhadas por toda a parte. Não dá pra saber exatamente qual que é a função dessa fábrica, já que a arquitetura dela é extremamente confusa e estranha. Mas é aqui que descobrimos duas formas de vida bem peculiares. A primeira delas é esse parasita que gruda na cabeça do protagonista se você chegar perto e começa a controlar o seu corpo, mas que perde essa função por alguns segundos caso você passe por alguma fonte de luz. E a segunda delas é esse verme que gosta de ficar pendurado no teto e que convenientemente sua principal fonte de alimento é justamente o parasita na sua cabeça. Então é basicamente ele que vai salvar sua vida toda vez que você for pego de surpresa por esse trequinho branco. E acredita em mim, você não quer deixar ele muito tempo na sua cabeça. Mas apesar dessas criaturas nojentas, o garoto continua entrando mais e mais fundo nessa aberração industrial, que vai ficando cada vez mais perigosa e sem sentido. Com máquinas tão gigantes que conseguem virar partes da fábrica de ponta cabeça, lugares que lembram cidades antigas, áreas completamente alagadas, locais tão escuros que você mal enxerga os olhos do protagonista, metralhadoras automáticas e não, eu não tô zoando, realmente tem isso. E o mais absurdo de tudo, máquinas que conseguem manipular a gravidade. Aqui nós precisamos usar essas máquinas para jogar o garoto e objetos de um lado para o outro para conseguir passar por certos obstáculos. E depois de morrer várias vezes, é sério, muitas vezes mesmo, nós chegamos em uma sala onde somos arremessados contra um vidro e vamos parar na mesma floresta do começo do jogo. Assim chegando na última parte, a casa na árvore. Tudo parece normal de começo, porém depois de andar um pouco nós encontramos uma garota embaixo de uma casa na árvore. E já que ela é a única garota que vemos no jogo todo, acho que essa é a tal irmã do protagonista que ele estava procurando. Ela parece estar mexendo no chão ao seu redor e quando nos aproximamos dela... Sim, é desse jeito que o jogo acaba. E você provavelmente deve estar se perguntando o que foi isso que eu acabei de ver. E não se preocupa porque essa foi minha exata reação quando eu zerei o jogo pela primeira vez. Limbo é um daqueles jogos que não entregam respostas fáceis. Na verdade, ele não entrega resposta nenhuma. Não tem diálogo, não tem texto explicando a história e nenhuma cutscene final expositiva reveladora. Não, é só um garoto, uma floresta e um monte de coisas estranhas no caminho. E por causa disso surgiram muitas teorias ao longo dos anos para tentar explicar pelo menos um pouco do que tá acontecendo aqui. E uma das mais populares entre elas é a de que o protagonista já está morto desde o começo. Mas calma que isso aqui não é aquela coisa tosca que falam que, sei lá, os personagens do Chaves estão mortos e são os pecados capitais. Não é nada disso, tá? Aqui realmente faz um pouquinho de sentido. O nome do jogo é Limbo, que na mitologia cristã é um tipo de entremundo. Um lugar onde as almas ficam presas quando não conseguem nem ir pro céu e nem pro inferno. E se a gente pensar bem, o mundo do jogo tem muito dessa vibe. Um lugar sem nenhuma cor, onde a morte é algo presente a todo momento, seja de forma literal ou através de metáforas, como o barco que usamos para chegar até a floresta principal do jogo, que é uma clara alusão à passagem para o mundo dos mortos na mitologia grega, que era feita através de um barco pelo rio. E foi justamente essa passagem que te levou para cenários extremamente mórbidos e profundos, que fazem questão de te lembrar a todo momento que, apesar das semelhanças, esse lugar não é a nossa realidade, ele é algo mais. Um lugar onde cada cenário parece ter sido esculpido a partir de lembranças ruins, memórias de dor, de medo e de perda.
Como eu mencionei no começo do vídeo, o principal objetivo do garoto é encontrar a sua irmã, e como esse seria o mundo dos mortos, ela também teria perdido a sua vida. E o que deixa isso mais evidente é que nos créditos finais do jogo vemos várias moscas em cima de 2 pontos diferentes no chão embaixo da casa na árvore, simbolizando os corpos em putrefação dos 2 irmãos. E a causa da morte deles é algo muito vago e confuso. Porém, depois de rejogar o jogo algumas vezes e fazer algumas pesquisas, eu cheguei na conclusão de que o mais provável é que os 2 perderam suas vidas em um acidente de carro. E essa ideia começa a fazer mais sentido quando a gente chega naquela parte da fábrica onde a gravidade começa a ficar estranha. Até ali, a fábrica parecia meio sem sentido, só um monte de máquinas estranhas funcionando sem propósito, mas de repente ela começa a produzir pneus. E não são poucos, eles começam a aparecer por todo lado, espalhados pelo cenário como se estivessem ali para representar alguma coisa. E levando em conta o quão abstrato o jogo é, não é difícil de ver esses pneus como uma representação de um carro. Então quando o garoto começa a ser arremessado de um lado para o outro pela gravidade, pode ser o jogo mostrando a memória física do acidente. O corpo sendo jogado para todo lado, a sensação de não entender o que está acontecendo enquanto você vê o mundo virando de cabeça para baixo, até que finalmente o garoto é arremessado para fora do carro, que é representado pela cena do vidro, a única parte do jogo inteiro que é em câmera lenta, reforçando ainda mais o seu peso narrativo, porque é depois de passar por ela que o garoto retorna para a mesma floresta em que ele acordou e finalmente consegue concluir seu objetivo. Então toda essa jornada seria o protagonista procurando uma resposta do que aconteceu com a sua irmã no acidente, já que por ter sido algo tão repentino e confuso, ele não conseguiu entender direito o destino da pessoa que ele amava. E então, quando as almas finalmente conseguem se encontrar, os 2 acabam saindo desse estado de limbo para finalmente poderem descansar em paz. Mas óbvio que isso é apenas uma teoria, uma de milhares que criaram sobre esse jogo, já que Limbo foi extremamente influente na época de seu lançamento. É sério, o sucesso que ele fez é comparável hoje em dia com o de jogos como Pop Playtime, ao ponto de até mesmo acabar influenciando um pouco a criação de jogos renomados hoje em dia, como é o caso de Little Nightmares, que acaba bebendo bastante da fonte de Limbo, e isso é algo muito impressionante para um jogo indie. Então é óbvio que com essa influência gigante na cultura de games, diversas formas de interpretar a história dele foram surgindo, como a de que Limbo na verdade seria uma metáfora para a humanidade. Com um garoto acordando na floresta significando o nascimento da raça humana e sua luta contra os predadores, a vila seria o momento em que nós evoluímos ao ponto de que o homem começa a ser o seu próprio predador, e a fábrica abandonada mostraria a decadência da humanidade devido à sua ganância e seu descaso com o meio ambiente. Também tem gente que diz que Limbo seria na verdade uma forma de lidar com o luto, e que a única pessoa que morreu foi na verdade a irmã do garoto, sendo o jogo inteiro uma representação da mente do protagonista, passando pelo processo de entender o que aconteceu e finalmente entendendo que a sua irmã não vai voltar e deixando ela descansar em paz. Mas talvez a explicação mais honesta de todas é que não existe uma explicação definitiva. Limbo foi feito para ser interpretado. Ele quer que você se sinta perdido, que tente juntar as peças, que crie teorias e que nunca tenha certeza de nada. Porque no fundo o verdadeiro horror do jogo não é a aranha gigante, nem os garotos da vila e muito menos a fábrica bizarra. Mas sim o desconhecido, a incerteza, aquela sensação de estar preso em um lugar que você não entende, procurando por algo que talvez nem exista. E querendo ou não, no fim das contas, é exatamente isso que fez Limbo ser tão inesquecível. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e vejo vocês quando eu tiver com vontade de fazer outro vídeo.